Vamos usar a situação que está acontecendo. A pessoa não comprou nenhuma das duas. Se abdicar de escolher uma é algo errado? É um erro? Ou você é obrigado, você tem uma responsabilidade maior em escolher algo que você nem concorda? Como que funciona essa relação, assim? Tem um correto? Meu, assim, tem muitos jeitos de responder isso. Tem a resposta simples que todo mundo vai querer dizer que sim, você tem que escolher algo. Se você vai sofisticando mais na resposta, eu vou dizer que não escolher nenhum dos dois é uma escolha. Então começa daí. É uma escolha, sim. É uma escolha, mas não é uma escolha que lida com a realidade. Lida com a realidade num marco temporal diferente. Se hoje nós estamos na situação que nós estamos politicamente no Brasil, fadados a dois polos únicos, é porque durante 20 anos, e o Lula foi eleito em 2002, nós estamos em 2022, passou 2 décadas, nós ainda temos esta mesma opção. Então, me parece um pouco problemático isso. Por que nós chegamos nessa mesma situação 20 anos depois? Porque todos os momentos que se foi fazer a escolha, se olhou para a escolha prática, momentânea, de tomar um lado, dos 2 lados que tinha de opção. E isso não foi uma escolha pensada no futuro. E hoje você não escolher nenhum dos 2 lados é uma escolha para um outro lado para o futuro. Por quê? E aí a gente tem que olhar para a lógica do mercado, né? Você está fazendo um podcast sobre performance ou sobre resultado. Mas imagina assim, se você souber que as pessoas só querem podcasts sobre dormir ou comer. Meu, desculpa, esse podcast não tem mercado para ele. Não tem mercado, exatamente. É a mesma coisa dentro da política. Se você só tem opções de eleitores que estão de um lado ou do outro, o que o político, como um empreendedor do mercado, vai fazer? Ou ele vai vender melancia ou ele vende abacaxi, certo? Porque as pessoas só querem comprar melancia e abacaxi. Tá. Agora, se nós, o mercado consumidor, dissermos para os empreendedores, cara, desculpa, eu não gosto mais de melancia nem de abacaxi. Eu queria um negócio melhor. Uma laranja. Eu queria uma coisa mais sofisticada, tangerina. Aí, se você der esse recado para o mercado, que você acredita em tangerina, na próximo ciclo de venda, vai aparecer alguém e vai falar assim, meu, olha o tamanho do mercado de tangerina, gente. Como que eu não preciso só vender melancia ou abacaxi, eu vou vender tangerina. E aí sim você começa a retroalimentar para o mercado virem líderes oferecendo coisas, porque eles vão entender que existe uma parcela da população que cansou de sempre escolher entre o menos pior, de sempre escolher entre o mais, o que tá aí que é ruim. Eu me recuso a aceitar o ruim. E desculpa, quem está preocupado em resultado, em algum momento você tem que incorporar o elemento da excelência na sua busca por resultado. E que a gente, de certa forma, a gente acaba voltando lá no início do que a gente falou das pessoas se contentarem com o que é básico, do padrão ser muito baixo. Porque hoje, um discurso que eu acho absurdo, assim, talvez é a minha forma de pensar, eu acho um absurdo a qualidade, por exemplo, de um político não, mas eu sou honesto. Cara, na minha concepção é tipo a mesma coisa que você se contentar com, eu pago caro porque eu fui bem atendido. Cara, eu acho que a gente se contentar exatamente com pouco, não ter essa excelência. Tá, meu irmão, ser honesto é um critério básico, vai. Eu quero saber do que você, além de ser honesto, pode contribuir para aquilo que eu acredito. E o que Mas assim, pensa uma coisa, né? Se a gente não sabe o que é a política, não sabe que nós somos animais políticos, não sabe para que serve, não gosta, como é que a gente vai ter critério de escolha para bons políticos? Tá, beleza. Eu posso, por exemplo assim, a gente não entende política, mas será que o gostar da excelência tá diretamente ligado ao entender de política?
Porque talvez você não Não entenda de tá. política, mas você fala assim, putz, cara, Não tá. eu acho que ser honesto transcende o lance de ser político ou não, né? Eu acho que é um princípio. Não, assim, é uma coisa básica, É, né? então, por que mesmo as pessoas não entendendo de política, elas não prezam por isso na hora de escolher? Porque existe um gap de consciência quando você aumenta a esfera da escala das coisas. Então, se eu viro para você e começo a falar ou perguntar como que você interage com a sua esposa, como que é a relação de vocês? Você grita, você xinga. Se você gritar e xingar ela todo dia ou ela fizer isso com você, que tipo de relação vocês vão construir? No trabalho, nas suas parcerias profissionais, com a sua família, com seus amigos. Que tipo de pessoa você é para conseguir conviver com os outros? E todo mundo sabe disso. E mesmo aqueles que são mais têm um gênio mais difícil, têm uma personalidade mais difícil, sabem que precisam melhorar para que as suas relações coletivas em grupo sejam melhores. E as pessoas, o ser humano, ele tem uma capacidade de compreender isso na escala individual. Quando eu extrapolo isso e pergunto para ele na escala grande de uma sociedade inteira, o comportamento, a resposta, a expectativa, os instintos, eles são completamente desconectados da escala individual. Aí você fala assim, meu, desculpa, você precisa de terapia. Você precisa de autoconhecimento, você está totalmente translocado. Olha como você vive aqui. E por que quando você extrapola isso para uma escala gigante, que é muito maior, muito mais complexa e que vai demandar muito mais disso que você já faz no seu dia a dia, em níveis absurdos, por que você, ao invés de escalar e qualificar isso ainda mais, você desqualifica e vira uma criança mimada, completamente descontrolada? Ó, Porque falta muita consciência de percepção, de escala, de transferência de consciência do que você vive numa esfera individual para o que você tem que viver numa esfera coletiva, numa escala monstra. Porque qual a escala monstra? 215 milhões de pessoas é o tamanho dessa escala. Se você numa escala da sua família, que são 100, 200, que sei lá, 50, 20 pessoas, tem um gerenciamento, na sua escala profissional, sua rede de contatos profissionais, o que são 500? 500 pessoas que você interage profissionalmente? Cara, isso é muita gente. Tá bom, não, minha rede de contatos e de negócios e de interações é de 1.000 pessoas, tá bom. Cara, ser um as é 15 mil pessoas, não vai ser mais do que isso. Eu tô falando de 215 milhões de pessoas. É uma escala muito gigantesca, ela demanda um nível de compreensão, de sutileza, de consciência, de lucidez muito maior e não muito menor. E o que acontece é que as pessoas elas dão um nível de lucidez, de maturidade e de tudo que é necessário para a escala grande muito menor do que elas dão na vida pessoal delas. entendi. É como se elas... Tem uma dissonância cognitiva na compreensão da vida no micro e a vida no macro. Isso requer muita consciência, um tipo de consciência específica que se chama consciência social, que não é a consciência individual. Você precisa ter uma consciência individual para entender como você está agindo na sua esfera privada, na sua esfera individual, para você começar a extrapolar e transportar isso para a esfera coletiva, para a esfera social. E aí você vai desenvolver então uma consciência social. Qual é o seu papel nessa grande engrenagem de 215 milhões de brasileiros? E como que você vai se comportar e o que você vai esperar do político, ou como que você tem que escolher esse político, qual a habilidade que esse cara tem que ter? Não teria que ter um filtro? Será que ter um filtro já não ajudaria profundamente nesse detalhe que a gente vive hoje, nesse problema que a gente vive hoje? Ter um filtro de tipo assim, putz, beleza, você quer ter um cargo político profissional, assim, você não tem que ter um pré-requisitos, como por exemplo, você entender essa parte social. Será que essa não seria uma solução? Eu acho que sim. É que é muito difícil de você convencer as pessoas disso. Porque existe um argumento que, você não vai botar critério, tem que ser democrático, né, no sentido mais amplo. Qualquer pessoa pode tá ali, ela não precisa ter se qualificado para aquilo. O que eu acho um negócio assim, muito estranho.
Porque não tem nada que você faça na vida que você não precisa de qualificação. Tipo, pra você ser um médico... Não, qualquer coisa. Tipo, tá bom, médico é uma coisa mais complexa, né? Vai operar, mexer no corpo do ser humano, no funcionamento da nossa máquina. Mas qualquer outra coisa.